Olá, ouvinte. Nós vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos bíblicos. São perguntas com respostas bíblicas e, em alguns casos, com também alguns documentos da história universal. Hoje nós vamos falar sobre o estudo número 4. Veja bem, aquelas pessoas que querem anotar os textos, seria uma oportunidade, porque isso foi Deus que nos deu essa mensagem. Nosso objetivo não é agradar pessoas para dizer se gostaram ou não. Não, nosso objetivo é agradar a Deus, esclarecer as pessoas sinceras. Somente isso, nada mais. Portanto, hoje nós vamos falar a respeito do destino da humanidade. Para onde vai ou para onde vão a humanidade? De acordo com a Bíblia Sagrada. Nós precisamos saber o que estamos fazendo nesse mundo. Nós precisamos usar o nosso tempo para meditar nas coisas divinas e preocupar-se com a nossa vida, que é a coisa mais importante que Deus nos deu. Portanto, o bom destino ou o mau destino de cada um, ser humano, isso vai depender da escolha que fizermos. Se nós preferirmos estar do lado favorável, atendendo às recomendações divinas, teremos um bom destino, porque de acordo com 1 João 2, 15 a 17, declara que o mundo passa e as suas concupiscências. Só aqueles que fazem a vontade de Deus é que vai permanecer para sempre. Mesmo que morra, Deus declara, a Bíblia promete a ressurreição. Cristo declara que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Está reservado a todo homem, de acordo com Hebreus 9, 27. Está reservado a muitos homens morrer uma vez, depois disso vem um julgamento. Portanto, nós precisamos saber o que estamos fazendo nesse mundo, qual é o nosso destino. A grande preocupação que devemos ter com isso, porque a vida vale mais do que o mundo inteiro. A primeira pergunta: o que foi dito pelo juiz Josué ao povo de Israel? Josué disse ao povo de Israel o que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Ele diz para o povo de Israel: escolhei hoje a quem quereis servir, se é aos deuses que estão lá do outro lado do rio, ou se é ao Senhor nosso Deus, ou a Jeová nosso Deus. E ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, nós devemos tomar a mesma posição para termos um bom destino, para sermos bem-sucedidos no nosso futuro, que ainda virá. Portanto, foi isso que Josué disse ao povo de Israel. De acordo com Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20. Segunda pergunta: os homens foram criados para morar aonde? De acordo com Atos 17, versículo 26, os homens foram criados para morar na terra, mas por tempo limitado. Por quê? Porque logo que nasceram os primeiros filhos, primeiros seres humanos, que vieram por intermédio de Adão e Eva, já o pecado já havia tomado conta da terra. Portanto, de acordo com Atos, capítulo 17, versículo 26, o homem foi criado para morar na terra por tempo limitado, para provar se eles amavam a Deus ou não. Porque se amasse de verdade, conforme Deus criou Adão antes, a terra teria sido transformada num paraíso. Mas foi por um tempo limitado, determinando os dias da habitação dos seres humanos aqui, de acordo com Atos 17, 26. Pergunta 3.
o que deve acontecer à maioria dos homens, não com todos os homens, mas a maioria dos homens, deve morrer uma vez, de acordo com Hebreus 9, 27. Morrer uma vez e depois disso vem um julgamento. Aqui, esse julgamento que está referindo aqui, morrer depois de um julgamento, é o julgamento condenatório. Porque aqueles que morrem na obediência da palavra de Deus não tem nenhum julgamento. Morrem e serão glorificados. Serão aqueles que serão arrebatados, serão glorificados. Aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição também serão transformados. Os seus corpos num abrir e fechar de olho, quer dizer, eles serão transformados em corpo semelhante ao corpo dos anjos, conforme está em Lucas capítulo 20, versículo 35 a 36. Portanto, há também muitos homens que vão dormir um sono perpétuo na morte, não vão acordar nunca mais, de acordo com Isaías capítulo 26, 11 a 13. Então veja bem, não vão ressuscitar, vão dormir um sono perpétuo. Também como está em Jeremias capítulo 51, versículo 59. Vão dormir um sono perpétuo. As tropas de Babilônia com seus juízes e comandantes militares. Está lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 59. Vão dormir um sono perpétuo na morte e não vão acordar nunca mais. Muitas pessoas vão morrer e desaparecer para nunca mais. Mas outros vão ressuscitar para serem castigados. Mas há aqueles privilegiados que ressuscitam na primeira ressurreição e ressuscitam glorificados. Vão receber um corpo semelhante ao corpo dos anjos. De acordo com Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36. Se for havido por digno de alcançar o mundo vindouro, não se casarão, nem serão dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Porque serão semelhantes aos anjos. O texto declara que eles vão ter um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Não é como diz a chamada testemunha de Jeová, que diz que vai ter um corpo de carne, ter um corpo aqui para viver aqui na terra. Os anjos não precisam morar nessa terra. Portanto, vão ter um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Pergunta número 4. Para onde vão os fiéis a Deus depois de ressuscitado? De acordo com Hebreus 11, versículo 14 a 16, e 1 Pedro 1 e 4, Colossenses 1 e 5, eles vão para o reino do céu, de acordo com os textos. Está declarando que os patriarcas do passado esperavam alcançar uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Não como diz aos adeptos da torre de vigia, esses ensinos que nem inspirados não são. Então veja bem, de acordo com a Bíblia, os fiéis a Deus irão para o reino dos céus. A pergunta número 5. Qual é o destino dos injustos e ímpios? De acordo com 2 Pedro 2 e 9, declara que os injustos e ímpios serão destruídos. Eles vão passar pela segunda morte. É claro, depois de castigado, porque de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 46 a 48, declara que vai haver castigo quando o Senhor Jesus vier para o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Aí ele vai ser castigado com muitos castigos. Aí ele vai ser qualificado como ímpio. Os ímpios que a Bíblia declara que vão ser destruídos, castigados, não é os ímpios lá, os que vivem uma vida irregular no mundo, no pecado, que nunca aceitou a Cristo, nunca obedeceu a Deus. Não. É aqueles que têm conhecimento da verdade e não praticam, é que serão castigados. Portanto, de acordo com o texto de 2 Pedro 2 e 9, os ímpios, os injustos, serão destruídos. A pergunta 6. O que acontecerá aos homens obedientes que estiverem vivos quando Cristo voltar? De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Serão arrebatados num abrir e fechar de olho, os seus corpos serão transformados. E eles vão reinar com Cristo no céu durante 1000 anos. É isso que a Bíblia declara. De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 17, fala do arrebatamento dos fiéis.
Pergunta 7. No decorrer dos anos em que vivemos, o que Deus espera de nós? Veja bem, Deus, no seu grande amor, na sua grande misericórdia, está nos tolerando, dando oportunidade para que nós aproveitemos essa oportunidade. De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 19, Deus espera que cada um de nós tomemos a nossa posição como filho de Deus. Deus espera que nós tomemos a nossa posição e procuremos normalizar a nossa vida com Ele. Então, no decorrer dos anos que vivemos, Deus espera que isso aconteça conosco. Se não aconteceu com a sua vida, nós devemos aproveitar para que isso aconteça. Eu, você, nós todos temos o dever de aproveitar o tempo de vida, o tempo de graça que Deus deu para dedicar a Ele, de acordo com a sua palavra. Pergunta 8. O que acontecerá com aqueles que têm conhecimento da verdade e não praticam? Aquelas pessoas que sabem que é certo fazer assim, mas fazem errado. Sabem que a Bíblia condena isso e está praticando. O que vai acontecer com elas? Então veja bem. De acordo com Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, declara que o servo que soube a vontade de seu senhor e não aprontou, nem fez conforme a sua vontade, vai ser castigado com muitos castigos. Isso é, quando Cristo vier, mesmo que os adeptos da torre de vigia declarem que não vai haver castigo depois da morte, Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, está claro aí mostrando que vai sim, vai haver castigo sim. E vale muito mais nós acreditar nesse livro, que é a palavra de Deus, do que na conversa dos religiosos que estão bitolados pelos seus líderes. Portanto, haverá castigo, sim, para os ímpios. A pergunta é 9. Quem fica separado de Deus? Veja, de acordo com Isaías 59, 2, quem fica separado de Deus é aqueles que praticam o pecado, que preferem continuar praticando o pecado. Pecado faz separação de vós e vosso Deus, para que Deus não os ouça. É isso que a Bíblia diz. Que quem fica separado de Deus são as pessoas que não fazem aliança com Deus. Deus ama elas, mas elas não amam a Deus. Por isso não vão salvar se continuar dessa forma. Pergunta 10. Aonde se encontra a verdade hoje? De acordo com Isaías 59, versículo 14 e 16, a verdade não está em igreja denominacional nenhuma, porque eles pegaram apenas parte da Bíblia, apenas um pedaço da Bíblia. Mas a verdade está, de acordo com o texto de Isaías 59, 14 e 16, a verdade está jogada pelas praças, pelas ruas, e as pessoas não dão valor nas verdades divinas. Preferem uma religião fácil, uma igreja de fachada, para que eles possam deitar e rolar lá e ficar numa boa à custa da religião, sem nenhuma disciplina da parte de Deus. Portanto, a 11ª pergunta. O que está reservado para todos os homens? De acordo com Romanos, capítulo 2, versículo 9 e 10. Está reservado a vida eterna para o justo e o castigo para os infiéis e rebeldes. É isso que está reservado. Portanto, a última pergunta. O que podemos, não é bem a última, a 12ª pergunta. O que podemos esperar depois da morte? De acordo com João 5, 28 e 29, Daniel 12, 2, declara que Daniel 12, 2, declara, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos que dormem, não é todos que estão mortos, que estão dormindo no pó da terra, que vai ressuscitar, não, conforme o texto que já citamos. Portanto, o que podemos esperar depois da morte, de acordo com João 5, 28 e 29, é a ressurreição. A pergunta 13. Por que os homens morrem? Romanos capítulo 5, versículo 12. Morrem por causa do pecado de Adão. Adão transmitiu a morte e a rebelião para todos os seus descendentes. Por isso que os seres humanos, nós como seres humanos, morremos. Pergunta 14. Se os homens não se converter, o que Deus fará com eles?
de acordo com Salmo capítulo 7, versículo 12 e 13. Deus já tem afiado a sua espada para os perseguidores, que são aqueles que não obedecem a Deus. Deus já tem a sua espada afiada, declara o texto, para destruí-los. Salmo capítulo 7, versículo 12 e 13. Os homens que não se converterem serão eliminados, finalmente. Pergunta 15. O que acontecerá com muitas pessoas? Isaías 26, 13, 14, Jeremias 51 e 57. Já foi citado, conforme já falamos aqui. Vão dormir um sono perpétuo na morte. Não vão ressuscitar nunca mais, porque eles não têm conhecimento de nada, não merecem nem o castigo e nem a vida eterna, porque vivia aqui como uns animais irracionais, sem conhecimento da verdade. Perante Deus, é assim que eles viviam. Portanto, só vão ressuscitar aqueles que estiverem dentro do plano divino, para ganhar a salvação, para serem castigados por causa da desobediência que eles adquiriram o conhecimento dela e não apreciaram. Mas é um grande número de pessoas que nem a Bíblia lê, nem tem conhecimento da palavra de Deus, vão dormir no sono perpétuo, na morte, não vão acordar nunca mais. Pergunta 17. O que Jesus disse que faria pelo seu servo? João capítulo 6, versículo 44. Jesus disse que eu ressuscitaria. Pergunta número 18. Qual é a ressurreição dos justos? Resposta. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e Filipenses 3 e 11. A ressurreição do justo é a primeira ressurreição. O apóstolo Paulo mesmo, de acordo com Filipenses 3, 11, Paulo trabalhava, lutava para que ele pudesse alcançar a primeira ressurreição a ocorrer entre os mortos. Portanto, nós devemos ter a mesma esperança do apóstolo Paulo, que esperava alcançar a primeira ressurreição, que é a ressurreição do salvo. Muito obrigado.